Deixai fazer, deixai ir, deixai passar. Por uma sociedade sem classes, a cada um conforme sua necessidade. Crer, vencer e combater. Viva o capitalismo, viva o liberalismo. Quem entende economia sabe que, antes da Revolução Industrial, a humanidade vivia sob o ciclo malthusiano. A população aumentava, não tinha alimento para todos, muitos morriam de fome, com menos gente passava a sobrar recursos, a população aumentava de novo, voltava a faltar recursos e assim por diante, num ciclo com o padrão de vida aumentando e diminuindo. Depois da primeira Revolução Industrial, o ciclo de vida só aumentou. E isso só foi graças à acumulação de capital por parte de uma elite que, diferente das outras elites dos outros sistemas, negava o ócio, que é o significado da palavra negócio. O padrão de vida médio hoje é 16 vezes maior do que antes da Revolução Industrial. O capitalismo pode ter sido um avanço, mas a continuidade da história daria para o socialismo. As profecias de Marx não se cumpriram. A primeira revolução socialista da história foi camponesa, não proletária, e num país semi-feudal, não na nação capitalista mais desenvolvida. Não precisamos passar por uma ditadura do proletariado para uma sociedade mais livre, igualitária e justa. O anarquismo é um ideal utópico e nada exequível. O verdadeiro significado de anarquismo é caos. O anarquismo não é bagunça. Existirá coordenação mútua através de conselhos populares organizados em federações. As instituições funcionarão à base da autogestão. A mão invisível guia a economia pelas leis da oferta e da demanda, economizando tempo, dinheiro e energias em um sistema de economia planificada como o comunismo. A concorrência gera o progresso. Apenas com o nacionalismo profundo poderemos unir o país numa causa comum e fazer a economia girar, com todas as classes unidas. Os proletários não têm pátria. Nacionalismo é para a burguesia, que usa como pretexto para guerras que protegem o interesse de uma minoria. Por isso, proletários do mundo inteiro, univos. Viva o liberalismo! O país mais liberal do mundo, os Estados Unidos, são mais ricos do planeta. A maior taxa de crescimento que um país já registrou foi o da União Soviética depois da Revolução até a Segunda Guerra, passando de um país miserável para uma superpotência. Passamos imunes pela crise de 29. Os 3 homens mais ricos no mundo são americanos. Nova York tem mais mendigos que São Paulo. Quem enriquece é por mérito próprio. Enquanto houver desigualdades, não haverá meritocracia. O empreendedor precisa de uma ideia e um capital para investir. Deve existir muita gente pobre que tem uma grande ideia, mas não tem o tal do capital inicial. Nenhum sistema foi mais eficiente para combater a pobreza. A economia gera a base do incentivo. Num sistema onde seus esforços não serão recompensados, as pessoas não se esforçam. Por isso, todas as empresas privadas que foram estatizadas tiveram queda de produtividade. Os Estados Unidos consomem 40% dos recursos mundiais para uma população de 6%. Não há recursos para todos os países ficarem ricos nesse grau. Para existir um rico, tem que existir vários pobres. E ainda tem a questão ambiental. Quando se fala em questão ambiental, é só comer menos, fazer cocô dia sim, dia não. E questão ambiental só interessa para os veganos. E foi Leonardo DiCaprio que pôs fogo na Amazônia. O capitalismo se reinventa, sempre achando solução para seus problemas. As leis devem proteger o comércio e o ambiente. As leis deverão ser feitas pela e para a sociedade, não como hoje, servindo apenas para manter o status quo social. Somente à base da força poderemos manter a ordem no país. Contra toda forma de autoridade. As democracias floresceram graças aos ideais burgueses, e foi a Revolução Industrial que permitiu o fim do trabalho infantil. Quando um moleque de 9, 10 anos vai trabalhar em algum lugar, tá cheio de gente falando, trabalho escravo, não sei o que, trabalho infantil. Agora quando tá fumando um paralelepípedo de crack, ninguém fala nada. Então, o trabalho não atrapalha a vida de ninguém.
A maconha tinha que ser legalizada. Seria ótimo para a economia. Economizaria dinheiro do combate ao tráfico e geraria impostos. E a guerra do tráfico, financiada pela proibição, gera chacina de jovens. O rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto ativa algo muito mais grave, que é o satanismo, pelo fim de toda forma de dominação, inclusive cultural, seja o racismo, a homofobia e o patriarcado, e reforma nas instituições que o legitimam, como a mídia, a educação e a religião. Pátria, Deus e família. A religião é o ópio do povo. Liberdade total aos indivíduos. A pandemia deu um duro golpe no pensamento direitista. Evidenciou-se a necessidade do Estado. Se a esquerda radicalizar, a gente vai precisar ter uma resposta. E essa resposta pode ser via um novo AI-5. O povo brasileiro não tem memória histórica. Esquece que passamos por uma ditadura. Enquanto o povo francês, por exemplo, qualquer coisa que remeta ao antigo regime, eles vão em massa às ruas para protestar. Devemos acabar com o ensino de filosofia e sociologia. E história também. Devemos estudar coisas que tragam retorno financeiro e não estimulem a desordem. O estudo da história serve para não cometermos os mesmos erros do passado. A Alemanha possui um sistema bem humano hoje, porque aprenderam com o nazismo. Nós, brasileiros, não aprendemos com a ditadura. A ditadura nunca ocorreu e ocorrerá de novo. Ordem e progresso.